alicerce da história, é muito bom ter você aqui. Estamos de volta. Primeiro quero te pedir desculpa, fiquei uma semana aí bem gripado, bem doente, tá? Então não consegui gravar nenhum vídeo na semana passada, o que fez a gente se atrasar aí, perdemos quase uma semana de produção de vídeo, mas esse vídeo aqui já na segunda-feira para vocês, beleza? E vamos mandar ver, já estou de volta, vamos fechar a história do Brasil já pelo menos um mês antes da prova da ESA, essa é uma referência, tá? Então a prova da ESA sendo a referência lá no início de agosto, a gente fecha pelo menos um mês antes e vai também promover umas revisões bem grandes aqui. Claro, também pensando no vestibular, tem o ERJ chegando, né? A prova específica vai ter um olhar diferenciado aqui do canal e também o próprio Enem, beleza? Assim como a SpaceX, assim como o Colégio Naval. Galera, vamos nessa, hein? Guerra de Canudos. Eu tenho certeza que você já escutou falar sobre essa Guerra de Canudos. É impossível nunca ter escutado algo sobre ela. É uma das guerras mais tristes, uma das guerras mais problemáticas, uma das guerras que mais tentou ser apagada da nossa história, que mais tentou ser escondida. Teve até uma represa sendo construída na década de 1960, que inundou toda aquela área, a gente vai falar no finalzinho, ou seja, a memória, e quando a gente trabalha com história, a gente trabalha muito com memória também, né? A memória que se constrói sobre esse acontecimento, sobre a Guerra de Canudos, era uma memória muito complexa, muito problemática, até pouco tempo atrás, mas hoje a gente começa a olhar para essa Guerra de Canudos com maior clareza, com maior dimensão do que de fato aquilo ali foi, tá bom? E vamos estudá-la aqui, espero que eu te ajude, tá bom? Essa Guerra de Canudos, galera, ela vai ocorrer entre 1896 e 1897. O presidente da época no Brasil era o nosso primeiro presidente civil, que veio logo depois de Floriano Peixoto, Marechal, né? Veio lá esse civil chamado Prudente de Moraes. Prudente de Moraes assume em 1894, vai ter o seu mandato todo no século XIX, vai até 1898. O Prudente de Moraes, isso é bem interessante, ele por muitas vezes foi chamado por alguns, pela imprensa carioca principalmente, que era o Rio de Janeiro, era o Distrito Federal, chamava muito o Prudente de Moraes, você é prudente demais, o Prudente de Moraes ele é muito prudente, ou seja, dizia que ele era muito calmo, que não tinha mais um rigor muito grande para tratar as coisas. Isso não é uma verdade absoluta, talvez em parte o temperamento dele fosse um pouco mais brando, mas não é uma verdade absoluta quando a gente for ver a forma como o governo federal vai lidar com esse povo que está lá no sertão da Bahia vivendo, sem prejudicar diretamente ninguém. A gente vai ver o que leva a essa guerra, beleza? Então, entre 1896 e 1897, mais ou menos 10 meses, um conflito muito intenso que vai ser gerado a partir de 4 expedições, né? As 3 primeiras expedições são vencidas pelos sertanejos lá, né? Os conselheiristas, a galera que vive em Canudos, em Monte Belo. Já a 4ª expedição, uma expedição muito mais forte, a gente vai ver, destrói aquele arraial totalmente e muda a história desse pessoal. Galera, sertão da Bahia, né, uma daquelas sub-regiões ali do Nordeste, né? Você tem ali o Agreste, você tem o Meio Norte, você tem também a Zona da Mata, e ali a maior parte, o sertão, pegando na Bahia de forma bem intensa, é ali que ocorre, em 1893, a fundação de um arraial, né? Utilizando uma antiga fazenda, num antigo povoado conhecido como Canudos, um sujeito chamado Antônio Conselheiro, vai fundar o arraial de Monte Belo, tá bom? Monte Belo ou Canudos pode aparecer para você e vai aparecer como sinônimo, mas Monte Belo foi formado em cima de Canudos, tá bom? A gente chama de Canudos porque, na verdade, era a forma mais conhecida e falada na época. Então, essa galera aí no sertão tem toda uma peculiaridade e eu vou começar a falar para você agora. O Antônio Conselheiro, ele tinha como nome de batismo Antônio Vicente Mendes Maciel, sujeito que nasce no Ceará, de família que nem era tão pobre assim, né? Ele não era, digamos, um sujeito que passou por necessidade a infância. Ele, por exemplo, teve condição de estudar, porque era muito raro na época. Ele sabia ler, ele sabia escrever, ele conversava muito bem, dominava a oratória com muita perfeição, né? Ele foi comerciante, ele foi professor, ele chegou a ser advogado sem formação, que se chamava na época de rábula.
Ou seja, né, ele como caixeiro viajante, como comerciante, ele já rodava muitas áreas ali do Nordeste, mas dizem que por uma decepção amorosa, ele passa a simplesmente sair dessa vida comum, dessa vida normal, dessa vida natural, e passa a ser um nômade, passa a peregrinar por todo o Nordeste, durante todo ali o final do Segundo Reinado, ele já está fazendo isso. E ele começa a fazer um discurso muito inflamado, um discurso religioso muito inflamado, ele que desde a juventude era incentivado pelo pai a conhecer melhor os preceitos religiosos. O pai dele queria, inclusive, que ele fosse padre, ele nunca foi, mas ele conhecia bastante a matriz religiosa cristã. E ele começa a peregrinar ali pelo Nordeste, ele não era o único. Muita gente já tinha feito isso antes do Antônio Conselheiro, né? Ele muda de nome, ele vira Antônio Conselheiro porque ele passa a dar conselhos para as pessoas de todas as formas. Então muita gente tinha feito já isso que o conselheiro fazia, mas ninguém tinha conseguido ter a grande dimensão e o grande poderio que ele começou a absorver. Por volta de 1870 ele já tinha quase 10 mil pessoas seguindo ele. E de repente ele vê a possibilidade de, em 1893, fundar, numa região abandonada e paupérrima, um arraial onde ele poderia, a partir de um conceito chamado solidariedade cristã, desenvolver ali os seus preceitos religiosos. Muita gente vai dizer, e essa revolta, que na verdade não é uma revolta, é uma guerra, né? Essa guerra de Canudos, assim como a guerra de Contestado, assim como a revolta de Juazeiro, assim como o cangaço, são movimentos da Primeira República da parte rural. Existem movimentos da Primeira República da parte urbana, como por exemplo a revolta da vacina, a revolta da Armada 1 e 2, a revolta da chibata, como por exemplo também o tenentismo, a greve de 17, tudo isso a gente vai falar aqui. Essas revoltas rurais e essas revoltas urbanas, a gente divide dessa forma, melhor dizendo, para que você possa entender melhor, para que a gente possa caminhar nesse momento. Lembrando que o Brasil, que o país é majoritariamente rural nesse momento. Tá? Então o Antônio Conselheiro ele está ali, né? Começando a abarcar muita gente vai começar a dizer que ele vai voltar à tona aquela ideia do sebastianismo. Você que já estudou aqui no canal O Brasil Colônia, você vai lembrar lá da União Ibérica, que foi depois da morte do Dom Sebastião, e como ele não apareceu, o seu corpo não apareceu, o rei Dom Sebastião, então a gente vai começar a dizer que, olha, ele pode estar vivo. Então o sebastianismo vai ser muito forte no século XVI, século XVII, e aqui já no final do século XIX vai ter gente que vai começar a dizer que, olha, esse sujeito aí, esse Antônio Conselheiro, pode ser uma reencarnação do Sebastião. Que interessante. Ele vai gostar muito disso, ele vai encarnar muito bem essa figura. O grande problema, o problema central, é que uma figura peregrina, uma figura tão popular como a do Antônio Conselheiro, vai incomodar 3 grupos fortes no Brasil. Que 3 grupos fortes são esses? Ele vai incomodar diretamente os latifundiários, porque quando ele funda o Arraial de Canudos, quando ele funda Monte Belo, ele simplesmente vai fundar uma região onde não se paga imposto, onde o trabalho não é exploratório. Você tem que lembrar que a escravidão tinha acabado de acontecer, muita gente não estava integrada à sociedade, porque simplesmente foram largados por aí. Muita gente vai começar a seguir o conselheiro, muita gente vai atrás do conselheiro, vai começar a gostar daquela estrutura que ele pensa. É uma estrutura sem mando, onde todo mundo vai plantar de forma coletiva, vai colher de forma coletiva e vai até lucrar, porque eles vão ter lá a criação de cabra, vão vender queijo, vão vender leite, ou seja, o couro, eles vão conseguir ser, na verdade, autossustentáveis, né? Autossuficientes. Eles vão conseguir não precisar de ninguém. Isso é bem interessante. Isso vai incomodar muito esses latifundiários, porque muita gente não estava acostumada a ter esse tipo de modelo ali na região e vai começar a ir muito por essa onda. Por isso, quando a gente analisa Canudos, a gente não pode analisar Canudos como uma revolta simplesmente religiosa. Ela é uma revolta de cunho social também, porque a galera não foi atrás do conselheiro porque ele simplesmente pregava a ideia de que o fim do mundo estava próximo e a volta de um Messias, e por isso que muita gente vai dizer que a Guerra de Canudos é um movimento messiânico, ou seja, a ideia de Conselheiro era de que haveria um Messias que retornaria e salvaria os justos, levando ao céu junto com ele. Essa ideia era muito forte, mas não é só isso que vai fazer a galera ir atrás do conselheiro. É também uma dimensão social muito ruim, de seca muito forte, de fome muito forte, de pobreza muito forte, de uma escravidão recém-acabada que não resolveu nenhum problema, correto?
um problema muito clássico, que é a mudança, a passagem da república da monarquia para a república, que vai ter pouco impacto na vida cotidiana das pessoas. Enfim, então o primeiro grande grupo que o Antônio Conselheiro e seus seguidores começam a incomodar é justamente esses latifundiários que vão perder mão de obra. Vão perder essa galera que trabalhava nas suas grandes fazendas, além da concorrência direta do que é produzido em Canudos. Segundo grande problema do Antônio Conselheiro vai ser relacionado à própria igreja. Olha, o cara nunca teve nenhuma formação formal dentro da igreja e consegue angariar tantos devotos assim, tantos peregrinos, tantos fanáticos, como se diziam na época. Como é que esse sujeito consegue tanta gente ao redor dele? E isso vai incomodar grande parte da igreja. A igreja católica vai se sentir muito ofendida por isso. E um terceiro grande ponto é que ele começa a incomodar também o regime recém-fundado, que é o regime republicano no país. Por quê? Porque, por natureza, o Antônio Conselheiro era monarquista. Professor, então quer dizer que ele queria fundar uma monarquia ali em Canudos? Não. Na verdade, ele não queria fazer nenhuma revolta monárquica, ele não queria tomar e derrubar a república. Simplesmente ele gostava da monarquia, porque era monarquia. E religião e Estado estão juntos. Igreja e Estado estão juntos. A fé anda ao lado do governo, ou seja, ele via essa tônica como a mais comum e como a plausível. Só que não era assim que o Brasil estava começando a ser construído. Porque você vai ver que já desde a Constituição de 1891, o Estado está separado da Igreja. Então ele dizia que o casamento não podia ser só no civil. O Antônio Conselheiro era contrário a isso. Tinha que ser um religioso. Certidões para crianças, um religioso também. Ou seja, para ele, a fé tinha que estar em todas as instâncias da sociedade. Ou seja, ele criticava a república por isso. Não necessariamente ele queria fundar a monarquia, refundar a monarquia. Ele gostava, isso se ficou bem claro, né? Ele gostava da monarquia porque a monarquia tinha a base aliada bem forte a essa fé cristã. Né? Então, a forma como esse conflito é vendido aqui na capital, por exemplo, bem distante lá do que está acontecendo, olha só que interessante. Ele é vendido como um grupo de fanáticos que quer refundar a monarquia e não aceita a república. Por que foi necessário fazer isso? Para a opinião pública começar a apoiar todo aquele deslocamento de pessoal para atacar eles. E um desses sujeitos que vai para lá justamente para cobrir a guerra, no final da guerra, um cara chamado Euclides da Cunha, você já deve ter ouvido falar nele, um dos grandes escritores do Brasil. Euclides da Cunha, ele escreve um livro chamado Os Sertões. Nesse livro chamado Os Sertões, ele... Ainda é o resquício da gripe. Ele simplesmente conta uma visão totalmente diferente do que até então na época se imaginava. O livro é de 1902, recente até então, ali daquele conflito. Ele sai aqui do Sudeste como correspondente de guerra para um jornal chamado Estado de São Paulo. E ele sai daqui já com toda a certeza de que ia haver um grupo monarquista lutando ferozmente com armas contra a República. E quando ele chega lá, ele fala, cara, o que estão fazendo? Isso não é nada disso que eu pensava. É um povo pobre, oprimido, que quer viver um pouco com liberdade, quer ter lá seus preceitos e que não está sendo escutado. Simplesmente vai ser o quê? Reprimido. Canudos chegou a ter 25 mil pessoas. Isso era mais gente do que Juazeiro, que era uma cidade também no norte da Bahia, mas ali ao lado. Isso era muita gente, cara. Isso incomodou muito a galera. Canudos não vai estar só no imaginário da literatura brasileira, vai estar na literatura também internacional, como, por exemplo, um dos caras que já ganhou uma vez o Prêmio Nobel, chamado Mário Vargas Llosa. Ele vai escrever um livro, anos depois, na década de 80, 1980, falando sobre Canudos também, a guerra no fim do mundo. Ele se baseia, inclusive, nos sertões do Euclides da Cunha. Isso é sensacional, porque é uma guerra que sai da dimensão nacional e chega em outras dimensões. Outra coisa importante, a fotografia durante essa guerra foi bem interessante. Muitas fotos começam a chegar e mobilizar muitas pessoas. Ou seja, depois de tudo isso que eu falei para vocês, depois de incomodar esses três grandes grupos, existem 4 expedições que vão começar a atacar Canudos. A primeira expedição, o estopim para essa guerra, foi porque em 1895 o Antônio Conselheiro tinha decidido
criar uma nova igreja na região, lá em Monte Belo, lá em Canudos. Ah, eu falei Monte Belo o tempo inteiro, Belo Monte, tá? Monte Belo, Belo Monte. Isso é bem interessante porque essa região era uma região esquecida, largada, a cidade totalmente ali, então, na verdade uma antiga fazenda Canudos, largada, abandonada, e ele vai para lá e começa a dar uma estrutura para essa região, né? Para esse espaço chamado Canudos. Monte Belo ao lado de Monte Santo também. Então, essa região de Monte Belo, ela simplesmente vai começar a ganhar uma estrutura muito interessante, muito robusta, né? Essa igreja primeira vai ser criada, a cidade toda vai crescer ao redor dessa igreja. Ele decide criar uma igreja ainda maior. Em 1895 ele começa a construção dessa igreja. E ele compra uma remessa gigantesca de madeira de Juazeiro. Ele pagou, já estava comprado, estava tudo certo, seria entregue meses depois. Só que não foi entregue. Passa-se o tempo, passa-se tempo, passa-se tempo e essa madeira não é entregue por Juazeiro. E aí começa a circular em meio à galera de Juazeiro a ideia de que os fanáticos do Antônio Conselheiro atacariam Juazeiro para roubar essa madeira na barra, para pegar essa madeira na barra. E aí a galera de Juazeiro prepara uma força policial com mais ou menos 100 homens, praças, todos praças, liderados por um oficial. E esses 100 praças vão se colocar ali em Juazeiro esperando esse ataque. O ataque não vem e eles decidem marchar em direção a Canudos. Quando eles estão no meio do caminho, eles são surpreendidos e é feito um ataque entre essas duas forças. Quem vence, na verdade é interessante porque Canudos não tinha armas, Canudos tinha ferramenta de fazenda, facão, cajado, sabe? Tinha algo muito improvisado. Quem vence essa força policial, quem vence é essa força policial. Canudos não vence esse primeiro confronto em 1896, que é o estopim para a guerra, mas só que ele acaba tendo que recuar. E quando ele recua, tendo perdido 10 homens, simplesmente isso muda a forma como as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar: opa, peraí, vamos atacar de vez esses caras, não vamos deixar mais essa galera agir do jeito que está agindo. E aí é preparada uma grande expedição, liderada já em janeiro de 1897, por um cara chamado Major Febrônio de Brito. O Febrônio de Brito vai, ataca e perde. Perde, vai embora, deixa a arma lá, inclusive, muitos dos seus soldados morrem, ele tem que recuar. E isso é uma afronta, o governo do Rio de Janeiro fala: que isso, que absurdo, vou preparar uma expedição melhor ainda. Essa expedição vai ser liderada por um sujeito chamado Moreira César, um coronel. Coronel Moreira César, ele simplesmente foi um dos caras mais cruéis que o Brasil já viu, envolvido em um monte de revolta, onde ele mandou degolar, por exemplo, a Revolução Federalista, ele mandou degolar a galera que já estava presa, ali tranquila, rendida, ele manda degolar. Então, ele é um sujeito conhecido pela sua malvadeza, né? Pela sua maldade. E ele vai para lá e tem uma expressão famosa até hoje que ele diz, que ele falou que ia almoçar em Canudos. Vou ali rapidinho, vou sair aqui em Salvador, passo ali em Juazeiro, vou dar uma almoçada ali em Canudos, depois eu volto. Antes do fim da tarde eu volto. Só que não voltou, ele ficou por lá, ele morreu, tomou um tiro. Ou seja, essa terceira expedição também foi vencida pela galera de Canudos. Ou seja, as 3 primeiras expedições para bater e para destruir Canudos não deram certo. Uma outra expedição gigantesca, agora maior até então do que todas as 3 juntas, é liderada por um cara chamado Marechal Carlos Bittencourt, ministro de guerra do Prudente de Moraes. Ele, inclusive, vai para o front de batalha, e ele, inclusive, ajuda lá na entrada com outros comandantes juntos. E Canudos não é poupada em nenhum momento, a galera simplesmente é destruída do começo ao fim. Mais de 20 mil pessoas morrem, sobram apenas algumas poucas mulheres, algumas poucas crianças. Mulheres são vítimas de violência logo após esse ataque tão cruel. E um canhão interessante na época, esse canhão, o maior canhão que o Brasil tinha no momento, era chamado a Matadeira. Esse canhão Matadeira ficou noite e dia atirando e destruindo Canudos. No meio dessa última expedição, o Antônio Conselheiro morreu, mas ele não foi baleado nem nada. Ele morreu por um problema de saúde. Dizem que ele estava em greve de fome por conta, né, dessa guerra, ele se sentia culpado pela guerra.
E aí ele morre, é enterrado, a galera invade a cidade, o exército invade a cidade, destrói tudo e desenterra o corpo do Antônio Conselheiro, corta a cabeça dele e leva como troféu. Ao final de tudo, com essa pouca galera que sobra, esses poucos sujeitos que sobram de Canudos, nem poder voltar para aquela região eles podem, porque a região é toda incendiada. A guerra acaba, interessante porque um dos pontos de apoio desse grupo, desse exército, lá na Guerra de Canudos, era o Morro da Favela. O Morro da Favela, ele servia como base de apoio para esse exército. Não é à toa que esse tipo de vegetação, né, nesse morro conhecido como Morro da Favela, ele vai inspirar justamente o nome que vai ser dado às comunidades que hoje existem em várias grandes cidades, como o Rio de Janeiro, a primeira favela do Rio de Janeiro. Ela é fundada, criada após a Guerra de Canudos, com essa galera que foi para lá e veio e começou a chamar esse morro onde ele era abrigado de favela. Interessante toda essa estrutura, muito triste, não tem como ficar pro alto com essa guerra, na verdade. A Primeira República a gente vai assistir, gente, a gente vai assistir durante a Primeira República muitos problemas sociais e muitas revoltas, e a gente vai ver como essas revoltas foram duramente reprimidas, como essas revoltas são bem tristes, né? Canudos é uma delas, a revolta da Chibata é tão cruel quanto Canudos, simplesmente um Brasil que nunca foi pacífico, a gente não pode achar que o Brasil foi pacífico, o Brasil matou, né? E morreu muita gente durante a nossa história toda, morreu muita gente, o Estado matou muita gente, enfim. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. No final, só para falar um pouquinho da memória, depois Canudos é destruído e tudo mais, incendiado. Anos depois, quando começa a se pensar numa rememoração de Canudos, né, uma valorização do que foi aquele povo sertanejo e tudo mais, que só queria viver ali com seus preceitos religiosos, que não foi entendido. Olha, peraí, você não pode viver dessa forma, então vamos organizar de forma melhor a sociedade. Eles só queriam ser ouvidos. E essa é uma grande expressão, inclusive na obra do Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele faz um livro que vai ser chamado de livro vingador. Por quê? Porque ele quer mostrar que Canudos foi durante muitos anos interpretado de forma errada, ali durante o conflito, né? Inclusive teve jornal monarquista, que ainda existia aqui no início da República, sendo atacado pela galera que achava que Canudos era monarquista mesmo e queria fazer uma revolta contra a República. Então essa galera lá de Belo Monte, ela é uma galera que vai ser chamada de fanático, de jagunço, né? Mas é até um erro. Na década de 1960, uma represa, Cocorobó, ela é criada e alaga Canudos, sem mais nem menos. A história de Canudos fica ali submersa, agora com a seca volta de vez em quando e fica indo e voltando. O que sobra do que foi a grande cidade de Canudos, o grande arraial de Canudos, é uma pequena parte que está protegida pelo Parque Estadual de Canudos, você pode visitar lá na Bahia. Show? Então se você gostou aqui, curte aí, se inscreve no canal. E vamos firme e forte, com mais saúde ainda para continuar andando. Só para lembrar, eu vou pedir que você me mande um e-mail, tá? Eu vou deixar meu e-mail aqui no final desse vídeo. Você me manda um e-mail que eu tenho material especial para vocês em homenagem a 1 ano de canal aqui do Alicerce da História. São algumas questões especiais, totalmente novas, todas feitas por mim, para que a gente possa avançar aí para todos os vestibulares, concursos militares e também para você conhecer um pouco mais sobre a história do seu país. Show? Ajuda o canal a crescer para a gente produzir cada vez mais conteúdo e saúde a todos. Valeu!